Olá, a pressão sobre o preço da arroba se soma à demanda interna enfraquecida, que é típica de fim de mês. E vamos ao Mato Grosso, ver que as escalas seguem mais enxutas para essa época do ano, com uma demanda crescente para exportação. É o que a gente confere agora no mercado pecuário DBO. É histórico, pelo menos nos últimos 15 anos, o preço da arroba do boi em maio na Praça São Paulo é menor do que o registrado durante o mês de abril. Foi apenas em maio de 2017, durante a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que a cotação média da arroba ficou acima do preço praticado em abril. E esse acima foi de apenas 0,5%. E no indicador CPEA, boi gordo acumula uma queda mensal de 3,9%. Nós realizamos uma enquete nas redes sociais da DBO para saber qual que é a estratégia a ser usada em momentos assim, de pressão típica de final de safra. A pergunta foi, diante da pressão atual da arroba do boi gordo, qual a sua estratégia? 12% dos entrevistados dizem que acompanhar o futuro antes de decidir. 19% vender agora e garantir o preço. 26% segurar e esperar a reação do mercado. E 43%, a maioria, avaliar custo e condição de pasto. E as pastagens têm dado suporte ao pecuarista do Mato Grosso, estado que enfrentou aí problemas com a seca e também com o ataque de cigarrinhas, obrigando o criador a entregar as boiadas, consegue agora negociar preços melhores dos seus animais terminados. O estado tem grande demanda, principalmente para exportação, e por várias vezes o preço da arroba praticado lá ficou bem acima dos valores aqui de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação no estado hoje, conversando com o Rodrigo Silva. Ele é coordenador de inteligência de mercado do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Como é que está a situação das pastagens, a desova dos animais nesse final de safra? Já existe uma estimativa de pressão nos preços da arroba, que a gente está vendo, mas bem lenta ainda. Teremos ainda uma desova grande de animais nos próximos dias ou ele já foi entregue e isso não vai acontecer em 2025? Tá. Então, prazer estar aqui, sempre um prazer conversar com vocês, com todos os ouvintes. Sobre essa entrega, esse descarte de animais nesse momento. Aqui para Mato Grosso, quando a gente olha esse acumulado do começo desse ano, os 4 primeiros meses desse ano que a gente já tem dados, e em relação ao ano passado, a gente já vê uma queda nos abates, tanto de machos quanto de fêmeas. E eu acredito que essa tendência ela deve permanecer ao longo do ano. Não acho que vai ser uma queda alta em relação ao ano passado. Ano passado a gente bateu o recorde aqui no estado. Esse ano potencialmente, às vezes vai ser a segunda ou terceira maior, mas a gente vai ver já uma queda, acho que fruto disso que você comentou, desse descarte que a gente já viu no começo do ano, que é natural, que é um movimento sazonal, e a tendência é que ele perdure ali e até se intensifique. A gente vê cada mês que passou, esses 4, a gente já vê uma quedinha pontual ali que vai se tornar um acumulado, uma queda um pouco mais acentuada, mas talvez uma queda ali de 5 a 10% no máximo dos abates, né, em relação ao ano passado. Condições das pastagens no estado, ela tem ajudado ao pecuarista a segurar a boiada ainda em maio? Como é que é o raio-x? Sim, aqui no estado esse ano a gente viu uma questão de chuvas bem melhor do que ano passado. A primeira semana de maio, praticamente Mato Grosso inteiro choveu e perdurou até mais ou menos essa semana. Eu acredito que a partir de agora já vai ser chuvas mais pontuais, mas sim, daí o que a gente teve? Praticamente um mês ali de mais chuvas, um controle, além de mais chuvas, né, mais quantidade, a gente viu mais pluviométrico mesmo, né? Então, mais quantidade e distribuição. Então, isso favoreceu bem as pastagens. Aí, atrelado a esse movimento que a gente viu, esse descarte um pouco menor de animais esse começo de ano, está tudo super vinculado, né? Como é que estão os preços aí no estado, Rodrigo? Pressão nesse momento? Qual que é a previsão aí, sua previsão que vai acontecer para esse restinho do mês de maio? Ele vai ficar nessa baliza que a gente já tem aqui de preços, tá? Na casa dos R$300, pensando no médio Mato Grosso, tá? O boi à vista. Ficar nessa casa dos R$300,
mas com uma tendência ali de uma leve queda até o final do mês. Nada agressivo, nada do que foge a esse alto e baixo que desde o começo do ano, que a gente chega no 325, cai ali até os 295 e sobe. Acredito que ele deve ficar ali dentro dessa baliza mínima ali e logo mais retomando ali com essa entrada da entre safra. Ô Rodrigo, a gente tem uma novidade também, que essa semana foi divulgado o primeiro relatório, né, da intenção de confinamento do Estado. Quais os dados você traz para a gente? Quais são essas novidades? Esse material acho que é interessante dar uma explicada como ele é feito. Então a gente entrevista produtores, pecuaristas de todo o Mato Grosso, a fim de ver como que vai ser o confinamento dele ao longo do ano de 2025. Então a gente liga para a pessoa, fala, quanto você está pretendendo confinar? Sei lá, 5 mil cabeças, ok. Aí a gente vai ligando, a gente faz mais 2 relatórios até concluir ele lá em outubro. Então esse primeiro é mais um sentimento, porque ainda o pessoal às vezes faz mais confinamento agora, a partir de agora, mais para o segundo semestre. Então ainda é um sentimento dos produtores aqui. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se vai confinar ou não e se está em dúvida se vai. Ou a gente viu que 70% já decidiram que vai confinar esse ano, então é um número interessante, mas já 25% praticamente já falou assim, olha, não vou confinar. Já afirmou que não tem de confinar. Aí quando a gente foi perguntar, aí normalmente foi reposição, já falando do preço de reposição, que assustou um pouco, e o preço também do milho, né? A gente vê o preço do milho aí muito, subindo nos últimos tempos aqui para Mato Grosso. Então, quem não vai confinar já falou que é por conta desses 2 motivos esse ano, mas quem vai, esses 70%, a gente viu ali chegando, daí quando a gente foi somando, chegou em 669 mil cabeças da expectativa nossa. É uma intenção, tá? É uma intenção, a gente deixa o nome do relatório é a intenção. A gente não faz um censo, a gente não entrevista todos os produtores, mas ele é um bom indicador se vai subir, se vai aumentar, daí tá. Então, 669 mil cabeças. O que isso representa? Quando eu olho para abril do ano passado, o relatório de abril do ano passado, a gente tinha 725 mil cabeças. Então, a gente vê uma queda em relação ao ano passado. Mas, quando a gente olha 23, a gente vê um aumento bem interessante, de quase 200 mil cabeças. A gente acredita que esse começo de ano, com esse aumento dos preços para esse ano, tanto do boi gordo quanto de reposição, a tendência é que talvez no final do ano a gente feche com confinamento ou igual no passado, que foi recorde, ou até mesmo ultrapasse ele. Mas agora, ainda o pecuarista, ele está buscando entender como vai operar esse mercado. Quando a gente olha o confinador, ele tem que olhar para o milho, ele tem que olhar para a reposição e o preço do boi gordo. O preço do boi gordo, a gente pode falar que ele está maior que ano passado, isso com tranquilidade. Mas o do milho está bem maior que ano passado. E reposição a gente já vê aumentando. Então, 2 principais custos dele, a gente vê aumentando. Então, o pecuarista ele está assim, bem, até quanto esse boi gordo ele vai subir o preço para compensar essa alta no milho e essa alta na reposição? Então, esse primeiro foi para pegar esse sentimento, que vai ter um confinamento interessante para esse ano em Mato Grosso, mas ainda a gente sentiu uma parte dos pecuaristas esperando um pouco mais entender como vai ser o preço das diárias, né, do milho ali principalmente, e o preço da reposição. Mas com uma tendência de safra recorde, de queda do preço do grão, do milho, que já está acontecendo, provavelmente o segundo relatório já traz uma realidade diferente. As estimativas para o confinamento podem sim ser maiores em 2025. Eu acredito que sim, porque no próximo levantamento que a gente vai ter, a gente não vai estar mais entre safra do milho, a gente vai estar colhendo esse milho que a gente contou. A gente vai ter também um direcionamento um pouco mais como foi essa entre safra ali do preço do boi, então como o preço do boi operou e como o preço do milho foi. Então a tendência é que o preço do milho ele tem um recuo sim, com a entrada de toda essa produção. A gente teve produção de soja recorde, a de milho acredito que não vai ser recorde, mas vai ser muito bom ainda. Então a gente vai ter uma grande produção, vai ter que escoar essa produção, então a tendência é o preço do milho cair. Então, milho caindo e continuando
nesse alto e desce do boi, mas ainda nessa baliza dos 310, eu acredito que a gente já deve ver o segundo levantamento, a segunda intenção, já um pouco melhor que essa. E para fechar o ano, eu acredito que ainda mais ali de fechamento. Então deve ficar em linha no passado até uma leve alta. Ao longo do ano, a arroba no Mato Grosso se comportou com os preços acima de São Paulo, né? Quais são os fatores que têm ajudado a impulsionar o preço aí, tornando o estado mais do que uma referência na produção pecuária? Olha, eu acho que o principal fator que fez esse cenário foi a questão de escala. Tá? Aqui, a escala em Mato Grosso hoje está operando na casa dos 9 dias, mais ou menos. E foi basicamente isso. São Paulo, ele conseguiu operar com escalas bem longas, ali, frigoríficos falando que conseguiam uma escala de mais de 20, até mesmo 30 dias, enquanto o Mato Grosso ficou operando nessas escalas ali de quase 2 semanas. Então, com essa oferta que a gente vê de exportação indo muito bem, recorde aqui no estado, consequentemente no Brasil também, a gente conseguiu ver esse cenário ao longo dos dias, alguns dias um pouco mais aqui, um pouco mais São Paulo, essa boa briga, né? Essa boa disputa ali de preços ali para o produtor. Então, acredito que esse movimento de escalas ali, o quanto os frigoríficos conseguiam ofertar, o quanto eles estavam escalados, o quanto eles estavam provisionados a exportar, ele precisou buscar um pouco mais aqui em Mato Grosso, acabou pagando um pouco mais, e a gente vê esse ágio ali se invertendo, se usar São Paulo como referência. Vou aproveitar aqui, já que a gente está falando de preços, porque eu recebi uma pergunta que é clássica, e eu queria que você respondesse. O José Fábio, ele pergunta, será que a arroba do boi gordo bate os R$400 ainda esse ano? O que você diz para o José Fábio? Eu acredito. Aqui no IME a gente não tem isso de querer prever preço, não. A gente gosta de mostrar todo as estruturas, como são todos os dados, aí o juízo de valor acaba ficando ali para o pecuarista na hora de operar. Mas olhando hoje, eu acredito que a gente não consiga ter um aumento, praticamente R$100 novamente, esse pulo de R$100 ainda esse ano, por conta que só ali para o final do ano, a partir de setembro, que eu acredito que a gente deve começar a conseguir romper essa casa dos 320, 330 aqui para Mato Grosso. Eu acredito que a gente pode chegar próximo desse valor, mas a chegar esse ano, eu acredito que ainda não. Acredito que ainda a gente tem um alto número de animais, uma alta oferta. A gente está falando o segundo potencial abate da história. Então, tem muita oferta ainda, para a gente conseguir ver esse preço que seria um recorde, não é mesmo? Aqui por estado. Então, hoje eu vejo esse cenário de a gente vai subir, sim, o preço, a tendência no final do ano a gente vê preços melhores do que hoje, mas chegar nesses 400 eu acho ainda hoje um pouco difícil. Claro, posso daqui uns 4 meses queimar a língua ali com o José, mas hoje, olhando o cenário hoje, pensando lá no final do ano, daqui 7 meses, eu analiso dessa forma, um pouco ali abaixo dos R$400. Rodrigo, te agradeço imensamente a presença, trazendo em primeira mão, né, os resultados dos relatórios, e também convido aí os pecuaristas a acompanharem o Boletim MEA, que vocês soltam toda segunda-feira diretamente no site, trazendo não só a cotação do boi gordo ou da arroba, mas de todas as categorias. Afinal de contas, Mato Grosso é o maior estado, tem o maior rebanho, é o maior confinador e acaba balizando o que acontece na pecuária de todo o Brasil. Eu que agradeço a conversa. O IMEA está sempre de portas abertas, todo mundo, todo o setor, o produtor e todo mundo. A gente tem diversos relatórios da parte então de milho, quer saber como está o preço do milho, ali, o confinador, da soja. A gente tem questão de preços diários de soja, milho, pecuária de corte, é claro, com toda certeza. Em várias praças aqui no Mato Grosso, várias cidades aqui no Mato Grosso, temos também escala, reposição e tudo mais. Então, assim, sintam-se à vontade para entrar no nosso site, entrar em contato, ligando, e-mail, a gente é sempre muito aberto. Agradeço a conversa e uma ótima semana a todo mundo. Obrigada, Rodrigo. Volte sempre. Obrigada. Pelo celular ou pelo computador, acesse portaldbo.com.br e se mantenha atualizado com tudo de importante que acontece na pecuária no Brasil e no mundo. É conteúdo pensado e produzido da forma que você precisa.
E participe enviando a sua pergunta aqui no Mercado Pecuário DBO. Mande no nosso Instagram, @portal_DBO, e eu vou em busca do especialista para te responder. Eu conto com a sua participação. Obrigada pela companhia e até semana que vem.